Chaos Report. Chaos aí é de caos mesmo, né? Mas é o homônimo de Comprehensive Human Appraisal for Originating Software. Tá? São as letrinhas aí do Chaos Report. Esse relatório ele é vendido pelo Standards Group, ele é feito a cada 2 anos. O Standards Group é um grupo que existe há mais de 30 anos e eles fazem pesquisas em projetos de software, num banco de dados enorme. A cada 2 anos, eles liberam esse relatório e eles têm também outros relatórios de todos os insights que eles tiram dos projetos que são avaliados. São projetos a nível mundial, são do mundo todo. Até qualquer um de nós pode submeter um projeto por aqui, ele já tem interfaces online para fazer as pesquisas e tudo mais. E ele é vendido na forma de PDF. Eu não tenho parceria com eles, tá? Não estou aqui para vender o relatório, porque eu acho ele bem legal. E na forma impressa, eu trouxe aqui o nosso. Basicamente baseado em números. Então, ele é bastante extenso, basicamente baseado em números, em estatísticas, e eu pincelei algumas coisas, só para dar um overview, né? Seria impossível falar de todos os tópicos aqui, e para aguçar também vocês um interesse nesse tipo de assunto e avaliação. Então, esse relatório, agora, né, ele está buscando qual é a causa raiz da performance dos projetos. Tá? Eles avaliam 50 mil projetos, e os resultados apresentados aqui são dos projetos entre 2013 e 2017. É importante a gente entender os conceitos. Tá? O primeiro conceito é projetos bem-sucedidos. O que significa um projeto bem-sucedido? Dentro do prazo, dentro do orçamento e com clientes satisfeitos. Esse conceito mudou. Alguns anos atrás, era dentro do prazo, dentro do orçamento e dentro do escopo. Só que antes, eles detectaram que eles estavam avaliando muito mais o sucesso da gestão do projeto do que o sucesso do projeto em si. E aí, por isso que foi alterado esse conceito. Tá? Tem os projetos que são desafiados, que é o tipo até vai lá, né, que ele não tem um dos fatores anteriores. Ele está atrasado ou acima do orçamento ou com clientes insatisfeitos. Tá? E tem o fracassado. O projeto fracassado é aquele que foi cancelado antes de ter sido finalizado, parou no meio, não serviu para nada, ou ele até chegou no final, mas ninguém usou. Certo? Então, a partir desse conceito que a gente faz aqui as estatísticas. E o relatório desse ano, o título dele é esse, Decision Latency Theory, que é a teoria, né, que eles criaram, que eles estão defendendo, na verdade, em função das observações. Tá? Qual foi a conclusão que eles chegaram, e é o que eles estão apresentando aqui logo de cara? Eles dizem o seguinte: o tempo para a tomada de decisão ele é o fator mais relevante para o sucesso ou o fracasso de um projeto de software. Certo? Por isso que ele bota decision latency, né, que é a latência da decisão. Certo? Ou seja, tomada de decisão lenta significa projeto fracassado. E os gráficos que eles mostram, eles vão justificando tudo em função disso, nesse relatório desse ano especificamente. Tá? O primeiro gráfico que eu trouxe é o percentual de projetos bem-sucedidos, desafiados e fracassados num time que tem um bom skill de tomada de decisão rápido e nos times que são fracos em velocidade de tomada de decisão. Tá? Eles começaram a pesquisar isso já tem alguns anos, tá? Mais de 10, fizeram workshops, etc. E eles têm essa informação no banco de dados. Então, você vê que nos times com uma latência de decisão boa, 58% dos projetos foram bem-sucedidos, enquanto num time que é pouco qualificado, né, foram só 18%. Tá? Então, a latência de decisão, segundo eles, pode aumentar em até 25%, a boa, né, latência de decisão, pode aumentar em até 25% a performance de um projeto.
Tá? Então, eles estão dizendo o seguinte: o tempo do intervalo da decisão é mais importante que a qualidade da decisão. O que você precisa? Tomar decisões rápidas, mesmo que ela não seja a melhor, e depois você toma uma outra decisão que conserte, melhore o caminho. Né? Então, em vez de dar passos muito grandes, você vai dando passos pequenos, passos errados, mas vai corrigindo. Se você parar para pensar, o princípio do Agile está muito coerente com isso, não é à toa. Tá? E a ideia é que a gente não precisa de mais ferramentas, a gente não precisa de mais processos. Na verdade, o que a gente precisa é simplificar. É fazer tudo que a gente puder para deixar a tomada de decisão mais rápida. Se a reunião está atrapalhando, corta a reunião. Então, tudo que você puder fazer para tomar decisão rápida, trabalhar assincronamente, tá? Até o trabalho remoto, né? O trabalho remoto ajuda no deep work, porque não tem interferências e tudo mais, pode ajudar na tomada de decisão rápida. Então, tudo que você pode fazer. E isso, para eles, é o seguinte: é fator determinante e é a coisa mais importante que você deveria se preocupar e investir, inclusive. Tá? Depois de rodar alguns workshops, tá? E eles têm até um produto, é o Decider.com, eles usaram para validar o resultado dos workshops, eles foram buscar qual é o número de decisões que são tomadas por projeto em geral, o tempo que demora para tomar uma decisão, em média, em geral. Tá? E eles identificaram que um time altamente qualificado ele consegue reduzir o intervalo de decisão para 1 hora ou menos, e um time que não é tão qualificado acaba demorando mais de 5 horas para tomar uma decisão. E outra coisa que veio das estatísticas é que um projeto demanda uma decisão para cada $1.000 de custo de mão de obra. Esse é um número absoluto que foi tirado desses estatístico mesmo do resultado das pesquisas. Então, isso quer dizer que um projeto de $1 milhão vai demandar 1.000 decisões. Aí, o que foi feito? Vamos tentar considerar qual é o efeito da latência de tomada de decisão nos projetos desse porte. Colocando aqui um projeto de $1 milhão, ele teria 1.000 decisões, né? Sendo o custo de decisão $200, que eles dizem que é até um valor conservador, tá? De acordo com o que eles extraíram, a gente teria $800 mil de custo de projeto direto, de mão de obra, mais $200 mil, né? Considerando $200 vezes 1.000 horas, de custo de decisão, vamos assim dizer. Num time que é altamente qualificado, tá? Que demora um intervalo de 1 hora por decisão. E aí, projetamos aqui um time especializado, não dos melhores, que demora 2 horas por decisão. Então, o número de horas aumentou para 2.000, por consequência, o custo de decisões, custo de horas em decisões para $400 mil, e assim sucessivamente para um time moderado, com 3 horas de intervalo, e um time fraco com 5 horas de intervalo, como eles identificaram, 5 horas ou mais em alguns casos. Certo? Depois de ter montado isso aqui, eles fizeram vários queries no banco de dados para pegar os projetos com esses tamanhos, tá? E com os skill levels de tomada de decisão, para ver qual foi, no final das contas, o percentual de projetos que teve sucesso, qual foi o percentual de projetos que fracassou. E o resultado foi esse. 75% dos projetos dos times com tomada de decisão rápida foram bem-sucedidos, enquanto apenas 2% falharam. Enquanto que num time lá mais fraco, 15% só que foi bem-sucedido e 23% falharam. Tiveram muito mais projetos que foram desafiados, vamos assim dizer. Ele diz aqui também, uma informação relevante, que, pelo histórico, esse tamanho de projeto, tá, se mostra o melhor. Tá? Um projeto de até, no máximo, $1 milhão de custo de labor cost, né, custo de mão de obra e tal. Mais que isso, todos os números mostram já uma degradação de sucesso. Isso aqui é um gráfico que eu tirei, tá? Uma informação específica, que é o que ele começa mostrando, mas depois ele mostra vários outros gráficos sobre tempo de decisão versus tamanho do time, versus indústria, blá, 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 e ele vai aprofundando. Só que daí não cabe aqui eu passar todos. Foi só um cherry pick que eu fiz,
tá? Do que eu achei mais relevante mostrar o quão relevante é essa coisa da tomada de decisão. O relatório ele é dividido em 5 partes. Tá? Tem essa parte da teoria da latência de decisão, tem o winning hand, que é a mão vencedora, que é o que a gente vai falar aqui em seguida. Tem o classic cause, os fatores de sucesso e as habilidades necessárias para atingir os fatores de sucesso. E aqui eu também vou trazer um pedacinho de cada um para vocês entenderem qual é a pegada. O winning hand é como é que você evita o fracasso, basicamente. Tá? Desde 2016 que eles implementaram esse winning hand, que são 5 cartas que você precisa ter na mão para ter um projeto de sucesso. A primeira carta diz o seguinte: o projeto precisa ser pequeno, máximo de 6 pessoas, time box de 6 meses ou menos. A gente sempre considerou, a gente Impulso, internamente, sempre considerou 6 meses até um tempo muito longo. Né? E nas nossas propostas de trabalho, a gente sempre sugeriu 3 meses de trabalho como um time box para você entregar algo em produção legal, já considerando uma não maturidade do cliente, vamos assim dizer. Porque times com alta maturidade conseguem colocar em produção em 15 dias alguma coisa. Nós mesmos, quando começamos, antes de começar a HiLabs, fizemos o Startup Dev, em que em 2 dias de trabalho a gente botava em produção um software que gerava receita, inclusive. A gente fez isso mais de 80 vezes. MVPs desenvolvidos e colocados em produção em 2 dias. Então, depende muito do nível de maturidade, mas, em termos gerais, né, quanto menor o projeto, melhor. E o número de pessoas no time é muito importante, porque 6 ele é meio categórico aqui, tá? Eles são categóricos. 6 é o máximo e acabou. E aí tem o pessoal que fala 5 mais ou menos 2, né, e por aí vai. Cada metodologia, o Scrum, o XP, fala uma coisa, mas o importante é times grandes vão atrapalhar e, estatisticamente, não vão trazer mais sucesso para o projeto. Uma das informações que está nos gráficos é, por exemplo, dos times pequenos, 57% foram bem-sucedidos, do banco de dados, 50 mil projetos deles, e dos projetos pequenos. E dos projetos grandes, só 10% foram bem-sucedidos. Tá? Essa é a primeira carta que a gente tem que ter na manga para todos os projetos que a gente faz. A segunda carta, o Product Owner precisa ser altamente qualificado. Tá? O Product Owner é o PO, é a pessoa que fica responsável pelo projeto. É o cara que, no final das contas, vai tomar decisão. Então, ele precisa ser qualificado no processo da empresa. Tá? Por muito tempo, no relatório, esse foi o fator número 1 para eles. Tá? Depois, agora que eles trouxeram o tempo de decisão como fator número 1, mas antes era a qualificação do PO, né? E eles dizem que um bom PO aumenta em 15% ou 25% a probabilidade de sucesso de um projeto, tá? Dada as pesquisas. E outra coisa que vale ressaltar aqui, que é interessante, muitas vezes alguns projetos têm um comitê para decidir. Isso é horrível. Por quê? Porque um comitê, né, 2 ou mais pessoas, já precisam de um consenso. E a tomada de decisão fica muito mais lenta. É importante que o PO seja um PO, uma pessoa, para tomar a decisão e seguir em diante. Comitê são desencorajados, tá, para projetos de software. O processo precisa ser ágil, usando alguma metodologia tal como Extreme Programming. Eles botam lá Scrum, que é o mais popular, o mais famoso. Eu trouxe para o XP porque é a nossa escola. A nossa escola é do Extreme Programming, que é uma metodologia ágil que pegou melhor para os caras mais técnicos, que ela entra no nível de código, de como organizar o código, fluxo de deploy, esse tipo de coisa. Então, a galera que é desenvolvedora gosta mais, assim, acaba usando mais. A nossa escola foi essa, né? O Mergulhão, meu sócio que está aqui, ele, quando fundou a HiLabs, a base da HiLabs era Extreme Programming como metodologia, isso há 8 anos atrás. Então, quer dizer, muita gente não tinha nem ouvido falar em Scrum, e ele já estava aplicando na prática em todos os projetos. A gente tem também, como eu falei, o Klaus, que é um dos nossos sócios, trouxe isso para o Brasil. O Vinícius Teles também foi nosso mentor, é nosso amigo, é o cara que trouxe. Então, a gente está muito conectado nos valores do XP. Inclusive, tem um site chamado desenvolvimentoagil.com.br, tem um vasto conteúdo sobre
metodologias ágeis e principalmente sobre o XP, que é nosso, né, que foi escrito pelo Vinícius. Tá? Então, a metodologia ágil ela é muito aderente à tomada de decisão rápida, porque cria time box, força você a tomar decisão e seguir para frente. Né? As interações são uma força para você decidir, basicamente. A quarta carta é que o time precisa ser altamente qualificado tecnicamente e nos processos ágeis. Tá? Então, aqui vai um pouco a questão da especialização. Hoje em dia, muito se fala do full stack. Né? Bom, tem muitos casos que a gente precisa usar, mas a ideia assim, em geral é que um profissional back-end com um profissional front-end vai conseguir produzir mais do que 2 profissionais full stack. Né? Claro que depende muito do nível, mas colocando os caras no mesmo nível, o cara ser altamente especializado tecnicamente é muito bom. O cara ser um generalista e ter visão de negócio e poder ter a parte assim dos processos também é importante. Tá? Então, é importante que o time conheça bem as cerimônias que vão ser executadas ali de planning, daily, entregas, etc. Isso é bem relevante, porque para a maioria das pessoas que já faz ágil, ok. Mas tem muita gente hoje não fazendo. Chega a ser bizarro, assim. Né? E não faz muito pela origem, que é a venda. Não vende certo. Não vende software da forma certa. Quando a gente começou lá atrás, eu falo 2 coisas. Tem 2 coisas que eu não faço de jeito nenhum na minha vida. Tá? Uma delas é vender projeto de escopo fechado. Quando eu comecei lá, falei, cara, não vou vender projeto de escopo fechado, porque isso não funciona. E se eu vender escopo fechado, eu não vou conseguir fazer o ágil como ele deveria ser, e o projeto não vai ser bom como ele poderia ser. Eu vou perder uma carta aqui do meu winning hand. Então, não vou vender. O pessoal fala, você vai quebrar, o mercado não é assim, ninguém compra assim e tal. Isso há 10 anos atrás. A gente está aí. Funcionou. A origem, normalmente, é o que quebra esse ciclo e acaba fazendo com que a galera não use ágil. A segunda coisa que eu não faço de jeito nenhum é usar o Windows. Se eu precisar sentar na mesa do computador e usar o Windows para trabalhar, eu largo tudo e vou vender cachaça empaquetada. Quinta carta. A organização precisa ser altamente qualificada em maturidade emocional. Tá? Isso é, basicamente, soft skills, capacidade de chegar em consenso. Né? Uma coisa, vem aquele cara super popstar, não, eu sei tudo, eu sou bonzão, eu tenho puta experiência, eu sou o cara palestra, tal, não sei o quê, vamos usar essa tecnologia, essa é melhor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquele jeito. Isso é horrível, né? Os caras, gestores, todo mundo sabe que os popstars são sempre um problema. Por quê? Porque eles vão contra o consenso. Eles vão contra a tomada de decisão rápida. Tá? Então, essa maturidade ela é muito relevante. Detectando uma pessoa que não tem maturidade, não está disposta a ter, porque uma coisa que o cara não tem, não, vamos lá, vamos trabalhar. Beleza. Agora, o cara que não está muito disposto, aí fica complicado. Né? Então, o gerenciamento de expectativas, principalmente com o cliente. Em software isso é terrível. Né? Todo dono de empresa fala, cara, já ouvi, assim, literalmente, cara, de vez em quando eu vou para Miami, fico lá 2 meses e volto para ver se alguma coisa aconteceu, o negócio está pronto, que eu já estou desesperado aqui, se eu ficar aqui eu mato um. Né? Então, essa gestão de expectativa e comunicação é parte da maturidade do time. Essas são as 5 cartas, são os 5 pontos principais que vão fazer com que você tenha uma probabilidade muito maior de ter sucesso no projeto. Na parte do Classic Chaos, tá, que são as informações tradicionais e históricas, né, tem alguns dados curiosos. E eu trouxe um aqui que mostra o índice de sucesso e falha dos projetos desde 2013. Se você olhar, não mudou nada. Basicamente, não mudou nada. A gente é tão ruim quanto era antes. Ou tão bom quanto era antes. Porque, se você olhar, 36% está bom. Eu costumo dizer até no pitch, quando eu vou conversar, falar sobre software, que é um processo de descoberta. Né? Eu acho que vale comentar sobre isso. O mundo ainda não entendeu isso. Quando você tem uma caneta e você tem 300 pessoas querendo usar a caneta, né, 150 no Rio e São Paulo, primeiro você vai ter um processo de P&D, você vai descobrir como é que faz uma caneta. Aí você fez. É interativo, você não prevê. Você vai vendo, chegou na primeira... legal, está funcionando. Aí depois você vai fabricar 300 canetas, ou seja, você vai replicar o processo, vai fazer de novo esse processo 300 vezes. E entregar a caneta, ela é física. O software é digital.
No momento que eu fiz o software, fui lá descobrindo, vi, tentei, errei, acertei, tal, não sei o quê, cheguei no software e tenho 300, 3 mil pessoas para usar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia, abrir uma licença. Eu não vou replicar. Ah, o software está pronto. Pô, bota a cambada para desenvolver tudo de novo. Agora desenvolve tudo de novo, porque eu tenho mais um usuário. Isso não existe. Então, não existe fabricar software. Fábrica de software foi o termo mais idiota que alguém pôde inventar no mundo. Não existe fabricar software, só que as empresas se vendem como fábricas de software e o mercado fala fábrica de software. O conceito está errado. Falta de entendimento do que é o cerne do negócio. Certo? E aí causam questões como essas. Injetar processos de fabricação, de arquitetura e de coisas físicas, como levantar um prédio, num processo de desenvolvimento de software, é tiro na água. Não vai funcionar. Eu costumo dizer que o mercado de software hoje, ele, se fosse comparado com a aviação, é como se a gente estivesse jogando 2 aviões por dia assim, no chão. Pá. Ou da medicina, né? Sei lá, 3 mil anos atrás, fazendo operação sem anestesia. É basicamente isso, a dor é incrível. E não mudou. E quer saber mais? Eu anotei a data aqui. Em 1994, há 24 anos atrás, o índice de projetos bem-sucedidos era de 31%. Ou seja, em 24 anos a gente conseguiu aumentar de 31 para 36. Tá? Vale ressaltar aqui que, especificamente nesse gráfico, eles estão usando a métrica antiga, porque como ela mudou no meio tempo, e aqui o sucesso está dizendo dentro do prazo, dentro do orçamento e dentro do escopo. Não está levando em conta a satisfação do cliente, porque isso mudou no meio do caminho. Então, para ter uma coerência, eles mantiveram a métrica antiga. O outro ponto legal que eu highlightei são os atributos de sucesso. Esses são os atributos de sucesso que eles consideram hoje, e isso é o resumo dos projetos de 2013 a 2017. Então, de todos os projetos, tá, 43% foram no budget, 40% on time, 58% on target, que geraram valor. Projetos que geraram valor para o usuário final, 29%. Isso é bizarro. On goal, no escopo previsto, 26%. Satisfação do cliente, 32%. Tá? Então, enfim, esse é um outro dado relevante dentre todos do Classic Cause. E aí, aqui ele faz por indústria, por região, vai dando assim por uma matriz assim, por tipo de projeto que foi demandado assim assado, é bem interessante. E aí nesse trabalho eles começaram a mapear também quais são os fatores de sucesso, quais são as coisas que influenciam mais no sucesso dos projetos. E esses são os fatores, os principais fatores, ordenado por peso e pontos. E a ideia aqui qual é? Se você vai fazer um investimento na tua equipe, ou nos teus processos, ou na sua área de desenvolvimento de software, você deveria distribuir o dinheiro do investimento dentro dessas proporções. Certo? Ou seja, eles dizem que toda empresa deveria pegar 12% do budget de investimento em software, na equipe de tecnologia, para colocar em processos ágeis. Certo? E ele colocou 25% como trabalhar a tomada de decisão. E por aí vai. Essa apresentação vai ficar disponível, vai ser enviada para vocês, então também não precisa se preocupar tanto em anotar, mas é interessante a gente dar uma olhada geral e ver, por exemplo, o PO, né, que é o Product Sponsor, está lá como 15% também, Minimum Scope. Minimum Scope é uma coisa muito interessante, eu bato muito nessa tecla, tá? Escopo mínimo, quando a gente fala de MVP, escopo mínimo viável, essa foi a nossa arte, eu diria assim, de tudo aqui, foi o que a gente conseguiu na HI Labs trabalhar da melhor forma, talvez uma das melhores formas possíveis que eu tenha visto, tranquilo de falar isso, porque tem outros pontos que não são tanto. Porque não é à toa que a gente conseguia botar em 2 dias um projeto no ar. Como é que faz isso? Como é que bota em 2 dias um projeto no ar? Cortando escopo. Certo? Basicamente, trabalhando o escopo, esse, para mim, é um dos pontos mais importantes. Não é para eles é decision latency, mas, para mim, mínimo escopo sempre foi. E até porque eu não conhecia essa coisa dessa teoria e tal, beleza, mas sempre falei,
cortar escopo. Qual é o trabalho de um PO? Qual é o nosso trabalho como dono, como tudo da empresa? É pegar um escopo que sempre é gigante, porque nós somos criativos, porque software é digital, você pode colocar, tirar coisas a qualquer hora, de qualquer jeito, fatiar no maior número de partes possível, reduzir e priorizar. Porque fazer tudo nunca vai dar. Então, quanto mais fatiado tiver, quanto melhor priorizado e mais reduzido, maior a chance de ser bem-sucedido. Eu falo também que é impressionante, e essa estatística continua aqui, que é uma estatística que eu sempre usei, que é assim, 80% de tudo que é desenvolvido em funcionalidades nos projetos de software no mundo todo não são usadas ou não estão de acordo com o objetivo final e são irrelevantes para o negócio. 65%, se eu não me engano, não são usadas, e 15% são usadas raramente, mas não estavam de acordo com o objetivo final. Cara, a cada R$1 milhão investidos, R$800 mil é dinheiro jogado fora. Por quê? Porque não trabalha o escopo mínimo. Vai crescendo, vai fazendo, fica uma loucura, por aí vai. E para cada um desses fatores de sucesso, ele traz estatísticas, informações e os skills, as habilidades necessárias. Tá? Eu pincelei aqui as 5 habilidades, 5 pontos, assim, ideias. É um takeaway. O que a gente pode tirar aqui de prático para ser feito, para trabalhar o tempo de decisão? Vamos lá, são 5 takeaways aqui para a gente finalizar. Primeiro, crie padrões e responsabilidades claras no processo de tomada de decisão. Ou seja, você pode se reunir com a sua equipe, criar quais são os tipos de decisão que eu preciso tomar, em que nível eu vou tomar essa decisão, quais são os papéis responsáveis por tomar cada tipo de decisão e distribuir isso. Tá? Quando isso fica claro, fica mais fácil. Então, fazer uma reunião para discutir tomada de decisão é uma sugestão. 2. Tome decisões rápidas e torne isso um hábito natural. Aí, esse tome decisões rápidas, assim, beleza, mas e aí? É que nem o Klaus fala, né? O pessoal estava treinando lá, salto em altura, aí o cara saltou, pô, técnico, o que eu posso melhorar, tal, não sei o quê, o cara salta mais alto. Tipo, salta mais alto. Então, assim, pô, tome decisão rápida, beleza, mas como é que eu faço isso? Time box. Gere time box para cada coisa que você vai fazer. Se limite, fale, eu preciso decidir isso nas próximas 2 horas, ou a gente precisa resolver isso nas próximas 15 minutos da reunião. Time box para tudo. Tá? Outro, benchmark. Benchmark para começar a medir e comparar. Né? E outra coisa, contar o número de decisões. Já parou para pensar? Quantas decisões eu tomei nessa reunião? Quantas decisões foram tomadas nessa reunião? Ao sair de uma reunião, galera, a gente decidiu alguma coisa aqui? Tá? Começar a levar isso mais a sério. 3. Distribua o poder de tomada de decisão no time. Tá? Então, segmentando, né? A gente, criando os papéis e responsabilidades, você pode segmentar, mas você tem que distribuir o poder, não concentrar o poder. Certo? É diferente de ter um comitê, que o poder está igualmente dividido, deixa que eu deixo, não funciona bem. Mas se você tem alguém com poder de tomar decisão e essa pessoa delega e distribui o poder, você começa a ter decisões mais rápidas. Tá? E é importante deixar isso explícito, de preferência num oral, num memorando, como for. Explicita isso, escreve isso no papel, fala, galera, está escrito aqui, é assim, dessa forma. Tá? E empodere as pessoas, para que elas realmente sintam que elas podem tomar decisão e não é uma coisa que não vai dar certo, não vai funcionar. 4. Busque mecanismos de consenso rápido. Tá? Então, consenso ele indica a harmonia do time. Certo? Então, em muitos dos casos, a gente não vai conseguir uma decisão unilateral. Nem é bom ter uma decisão unilateral de uma pessoa só, etc. A gente vai precisar de consenso. Então, você precisa começar a criar mecanismos no time para buscar o consenso. Tá? Fazer benchmark, medir, monitorar as reuniões. Tá? Existem aplicativos para a tomada de decisão de um grupo. Sabe, tipo o Doodle, por exemplo. Que horas a gente faz a reunião? Joga lá, cada um vota, tal.
assim como nessa pegada do Doodle, tem alguns que é para tomar decisão. Uma decisão é colocada lá, é de um grupo, eu não lembro o nome do aplicativo, mas é de um coletivo lá da Austrália. Eles fizeram, posso depois ver, podem me cobrar. Você submete lá, a gente precisa decidir, deliberar sobre isso, e a galera vota, e tem todo um mecanismo de voto em conjunto. Então, mecanismos para consenso vão agilizar a tomada de decisão e, por consequência, vão melhorar as chances de sucesso. E, por último, desenhe o pipeline de decisões. Então, o pipeline é um método para você explicitar graficamente, né, como pegar um canvas e desenhar, e falar, ó, a gente tem esse tipo de decisão que a gente precisa tomar de forma recorrente, em todo projeto tem esse tipo de coisa, você começa a mapear dentro da empresa, e aí você monta um pipeline, ó, esse tipo de decisão é com fulano, depois vai para cá, e depois esse tipo de decisão é tomada pela outra pessoa. Tá? E aí você, nesse pipeline, você separa o que são decisões estratégicas do que são decisões operacionais, e aí isso é mais uma forma de explicitar, deixar claro e discutir sobre isso e dar relevância para a decisão. Então, esses são os 5 takeaways aí, específicos daquele fator de sucesso, e eles têm 5 para cada um deles, tá? E que eu acho que eram os mais relevantes aqui para a gente comentar e falar. Então, meu objetivo aqui foi apresentar para vocês a Impulso, falei como que a gente nasceu, o que a gente está fazendo, em que momento a gente está, um ecossistema aberto de tecnologia que convida todas as empresas a participarem, não só nos contratando como times de alta performance para desenvolver os projetos de forma terceirizada, mas com a calibragem, né, de gestão, mas também para trazer os times de vocês para dentro do ecossistema e aproveitar tudo que a gente está criando em termos de educação, pacote de benefícios, para potencializar os profissionais do seu time e a gente ter uma qualidade de outcome, né, nos projetos melhor no Brasil e depois no mundo. E, por fim, apresentei aí um overview, resumo rápido do Chaos Report, para que desperte o interesse de vocês e a gente possa discutir mais sobre o que a gente precisa fazer para poder ter um maior índice de sucesso e melhorar até a nossa indústria. É isso. Obrigado, gente.